Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite àqueles que estão aqui na nossa sede. Boa noite também àqueles que nos acompanham pelo Facebook. Sejam todos muito bem-vindos. Sintam-se acolhidos e abraçados pela nossa sociedade. Aqueles que desejarem a magnetização das águas já pode ir separando o recipiente, porque ao final da atividade os benfeitores da casa farão a fluidificação dessas águas. Lembrando que hoje a exposição doutrinária é dialogada, então nós contamos com a colaboração de todos, participação dos que estão em casa, dos que estão aqui presentes também, trazendo suas opiniões, seus comentários, suas perguntas, para enriquecer a exposição. Então vamos iniciar a nossa prece. Eu peço a todos que se concentrem, me auxiliando mentalmente no início. Então vamos elevando o nosso pensamento ao Pai, acalmando nossos corações, serenando as nossas mentes, pedindo a Deus que nos abrace amorosamente, pedindo a Jesus que esteja conosco, junto aos benfeitores espirituais, dirigentes dessa casa, que preparam essa casa para nos receber com tanto amor. Que possamos assimilar os ensinamentos do Cristo que serão trazidos através da exposição doutrinária dessa noite, levando para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, esses ensinamentos tão importantes. E que nos tornemos, assim, pessoas melhores, praticando o amor ao próximo, a benevolência, a caridade, a humildade, o perdão e a indulgência. Assim, certo desse amparo, desses irmãos benfeitores que aqui estão, pedimos então a permissão para iniciarmos a exposição da noite de hoje. Que assim seja. A exposição hoje está a cargo da nossa amiga Regiane Reis, que vai falar um pouquinho sobre a parábola do bom samaritano, com a pergunta: a prática da caridade requer o sentimento de compaixão? Bom trabalho, Regiane. Obrigada, Beth. Boa noite a todos. Boa noite. Uma alegria podermos estar junto aos amigos, aos nossos irmãos, para refletirmos a respeito de tão importante tema, né? E essa pergunta, né, como a Beth muito bem disse, ela tem como inspiração a nossa parábola do bom samaritano. Linda parábola. E essa parábola, Jesus é tocado, né? É provocado pelo doutor da lei, o que é bastante comum, era bastante comum naquela época, né? Os doutores da lei, eles estavam sempre tentando colocar Jesus em xeque, né? Então, esse doutor da lei tenta Jesus perguntando o que é preciso para viver a vida eterna. Então, Jesus diz a ele, pergunta a ele, o que está escrito na lei? Afinal, ele é o doutor da lei, né? Então, o doutor da lei responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus então responde a ele, faze isso e viverás. O doutor da lei, então, ainda mais uma vez tentando, pergunta a Jesus, quem é meu próximo? Jesus, então, começa a contar a parábola do bom samaritano. Ele sempre fazia dessa forma, né?
Então ele diz que um homem vem descendo de Jerusalém para Jericó. E este homem é assaltado. Outros homens chegam, assaltam, levam tudo que ele tem, ferem gravemente e deixam-no à margem da estrada muito ferido, muito machucado. Logo então, passa por ali um sacerdote que viu aquela cena do homem ferido e ele simplesmente passou adiante. Passou adiante significa estava totalmente voltado para si. Não quis se importar, não quis se incomodar, né? Logo em seguida passa um levita, que também da mesma forma passa adiante. Depois disso, passa o samaritano. Samaritano que naquela época era visto como pessoa de má vida. Este samaritano, no entanto, observa aquela cena, se comove e trata o homem ferido com óleo e vinho. Foi ele, o samaritano, tocado de compaixão. Colocou o ferido no seu cavalo e levou-o até uma hospedaria. Chegando na hospedaria, ele precisava seguir viagem. Chegando lá, ele pagou ao proprietário da hospedaria, rogando-lhe tomasse os cuidados com o ferido. Pagou, seguiu sua viagem e disse, antes de seguir a viagem, disse-lhe, se tiver algum gasto extra, no meu retorno, eu quito a dívida. E seguiu a sua viagem. Então, Jesus, conta essa história e pergunta ao doutor da lei, quem era o próximo daquele homem ferido? O próximo era justamente aquele que lhe estendeu a mão, aquele que lhe socorreu, aquele que lhe salvou a vida. Então, a nossa pergunta é, a prática da caridade requer a compaixão, o sentimento de compaixão? Mas antes de nós respondermos a esta pergunta, vamos primeiro refletir a respeito da compaixão. O que nós entendemos a respeito de compaixão? O que nós compreendemos da palavra compaixão? Agora está na hora de nós contarmos com a colaboração de todos vocês, dos presentes aqui e dos que estão na nossa plataforma. Pode falar, Luiz. Na verdade, Jesus pergunta a um doutor da lei o que está escrito na lei. E ele diz que amar a Deus e o próximo, E ele era um doutor da lei, Ele deveria saber disso. E ele, então, não responde, fica sem responder. E aí Jesus vai, então, contar a parábola, Porque é no próximo que vai aparecer a compaixão. Sim. E ele conta que na pregação de Jesus todos eram iguais. E para aqueles doutores da lei não existia igualdade. Eles estavam num nível acima, Então, se eles estavam num nível acima, a compaixão não estava presente neles, Então, a compaixão é quando a gente tem dó pela dor do outro, Sente a dor do outro. E sentir a dor do outro é um estado totalmente diferente, que foge das realidades materiais. A gente passa a viver o quê? A vida espiritual, porque nós somos irmãos e como irmãos devemos entender que a nossa vida vai continuar depois do desencarne, depois da morte. E isso muda tudo, porque esse exercício de sentir a dor do outro nos dá condição diferente na vida espiritual, nos dá uma condição dos bens que são propriedades do Espírito. Quais são esses bens de propriedade do Espírito, Que é o conhecimento, a moralidade e a intelectualidade, que muda tudo, todo o cenário. Perfeito, perfeito. Luiz nos diz então que é compreender a dor do outro na sua essência, Conseguir colocar-se no lugar e ter a dimensão da dor do outro a todos os níveis, É isso aí, Beth? A Carlúcia Mendes nos diz que compaixão
é se colocar no lugar de sentir a dor do outro. Ótimo, excelente comentário. Excelente comentário. Nós temos lá na lei de amor que o sentimento elevado ao nível mais alto é o amor. É o amor. Sentimento, sentir. Perfeito. Excelente, excelente, Paulo. A gente pode usar a palavra empatia também. É o se colocar no lugar do outro para tentar sentir ou entender o que ele está sentindo. Mas a compaixão vai além da empatia, né? A empatia é colocar-se no lugar. A compaixão vai além. É colocar-se no lugar e se movimentar para auxiliar. Aí é de movimento. Fazer, Então, ação. exatamente. A compaixão é a empatia em movimento, em ação. É esse amor em movimento, né? Compreender e agir. Compreender e agir, exato, exato. Pode falar, Luiz. Isso está numa bem-aventurança, né? A compaixão. Está na bem-aventurados os misericordiosos. Sim. Né? O que é sentir misericórdia? É exatamente é sentir a dor do outro e se movimentar Sim, para sim. ajudar. Eu posso trazer antes que outros comentários surjam, eu posso trazer aqui um exemplo de compaixão. Hoje logo cedo, eu fui a um funeral, onde uma jovem havia desencarnado. E durante o funeral, conversando com a mãe, essa jovem desencarnou por câncer, vítima do câncer, teve uma morte muito sofrida. E a mãe dizia a mim que rogou a Deus para que aquele espírito partisse daquele corpo doente. Então, a compaixão, apesar do tamanho, da dimensão do amor de uma mãe, ela preferiu abrir mão da presença da filha, da presença do corpo da filha, e rogou a Deus que a levasse. Então, ela preferiu o alívio à sua filha do que aquele amor egoísta que normalmente nós sentimos, que nós queremos junto de nós, a qualquer custa, né? Então, uma prova de compaixão, de amor verdadeiro, né? Aquele amor que desprende, que diz assim, antes do meu bem, o teu bem. É a compaixão na sua integralidade, né? Mais algum comentário, Beth? Não? Se não tem, Se não tem, deixa o Luiz falar. O Luiz está cheio de ideias. Na verdade, não é, trazendo para a nossa realidade esse caso que tu conta, né, às vezes o espírito já se transformou. O corpo que está num estado de não serve para mais nada, mas o espírito já passou tudo que precisava passar, já melhorou, né, precisava dessa etapa. Sim. E então está tranquilo. Sim, né? Que é uma situação que às vezes a gente nem percebe, né? A gente olha muito mais o corpo do que propriamente o espírito que está vivenciando aquela condição ali para produzir uma série de virtudes. Verdade, Luiz, concordo. E então, chegamos aqui, conclusão com relação à prática da caridade, ela requer esse sentimento de compaixão? Sim. Sem dúvida. Sem dúvida. Porque quando nós nos movimentamos para ajudar alguém, isso naturalmente que gera em nós um bem-estar muito grande. Quando fazemos isso de coração, sim, com sentimento. Então o grande beneficiado é quem ajuda e não o ajudado. Exato. Exato. A Antônia Tota diz que a caridade não deve ser uma obrigação. Precisa ser um apelo do nosso coração, enternecido com as dificuldades do próximo. Ajudar com amorosidade. Perfeito, porque do contrário não é caridade, né? Quando não vem de dentro, quando não vem carregada de sentimento aquela atitude, não é caridade, é qualquer coisa menos caridade. Às vezes é dever, é obrigação,
é alguma coisa que eu estou fazendo por imposição, ou da sociedade, ou do local onde eu vivo, da instituição religiosa onde eu vivo. Então eu faço. Da consciência perturbada. Também. É Mas... responsabilidade social que qualquer empresa pode fazer e depois emitir um relatório. Exato, perfeito. Excelente Muito exemplo. Não é caridade. Isenção de impostos. Justamente, com esse único e exclusivo objetivo, isenção de impostos. Então, caridade é uma coisa muito mais ampla, muito mais poderosa, porque, como disse o Paulo, quando a caridade ela é praticada do fundo da nossa alma, com o nosso sentimento, ela transborda. Ela é como se fosse um perfume que inala de ti e que invade, que toma conta dos espaços. Então, por isso, às vezes, um abraço como caridade vale muito mais que um cesto básico. É claro que quem tem fome, né, gente? Não é um abraço que vai sustentar a pessoa, mas eu digo no sentido de que a presença, o afeto, o amor, o dedicar-se ao outro, o demonstrar o nosso carinho, a nossa presença, a pessoa saber que não está só. Nós estamos agora entrando no Setembro Amarelo. É o momento de nós refletirmos, especialmente a respeito dessas questões, de sabermos olhar para o outro e termos empatia, e termos compaixão. Se ainda não conseguimos desenvolver esse sentimento de compaixão que nós estamos estudando hoje, refletindo a respeito dele hoje, que a gente tenha a empatia, que a gente tenha olhos de ver, que a gente consiga observar. E nós estamos observando aqueles que nos rodeiam, nós estamos de olhar atento às pessoas que fazem parte da nossa vida, nós estamos olhando a nossa família, os nossos filhos. Está tudo bem emocionalmente com cada um deles? Será que está? Nós estamos tendo essa atenção para aqueles que convivem conosco? Fica a pergunta para nós respondermos, para nós mesmos. É melhor cada um responder por si, Para né? si, para si. Senão daria uma série de coisas aqui que não é Sim, bom. para si. Mas é sempre bom nós pensarmos no nosso gesto de doação, para ver se por trás desse gesto não tem qualquer interesse. Porque isso diminui o nosso gesto, Sim, mas não perfeito. diminui quem A recebe. atitude em si, exatamente. Por isso que eu estou dizendo, as empresas às vezes fazem doação Sim. porque querem um benefício. Sim. Mas aquele que for ajudar Sim. é grato. Elas não Graças- terão mérito, mas aquele que recebeu e tem o sentimento de gratidão. Isso aí. Perfeito, muito Deixa bem eu pegar uma colocado. carona nesse comentário do Paulo, né? Que é assim, ó, às vezes a gente está pela rua, né, e a gente já sabe que nesse momento de crise econômica que a gente está vivendo, aparece de tudo, né? Então às vezes a gente já sai com, vou levar essa moedinha aqui para dar. Mas às vezes o ser que se aproxima está precisando de outras coisas, né? E aí a pessoa se aproxima e a gente imediatamente atira e dá, né? Na verdade, ele nem ouviu, né? Que o que mais Jesus fazia era: o que tu quer que eu te faça? Sim, perfeito. Muda tudo. É. Assim, esses automatismos, né, que a gente cria. Né, É meio que para se livrar, né? Logo. Sim. Né? É para se livrar logo. Vai chegar aqui, então antes que chegue e eu fique em maus lençóis, eu já vou dar de uma vez e dispenso a criatura e tá tudo certo. Né? E fico com a minha consciência tranquila, porque fiz, porque dei. Sim, Só que foi do bolso para fora, sim. não foi do coração. E não é o que tu está perguntando. Né? Tu está o tempo inteiro perguntando. Justo, Né? justo. O que precisa, né, para sentir a dor do outro, né? A misericórdia, a compaixão. A compaixão. A compaixão. Que muda tudo quando a gente começa a ter compaixão pelo próximo. Muda. Alguma pergunta aí, Beth? E aí? E os nossos amigos internautas? Nenhum comentário? Vamos Estamos participar, gente. Estamos aguardando a participação de vocês. É muito importante. Eu vejo que a compaixão, assim, como a caridade, está nos pequenos gestos, né? É o se colocar no lugar do outro, em ação, colocar em ação, né? E às vezes
Um simples bom dia para essas pessoas que se sentem invisíveis Sim, já muda o dia delas. verdade. E é uma coisa que não exige nada de você, é só um bom dia. E às vezes a pessoa passa e ninguém enxerga. Então, esse bom dia pode fazer a diferença. Eu penso assim, que ela está em coisas bem pequenininhas que a gente não percebe. Perfeito, Beth. Um olhar, um sorriso, né? E isso vale muito para algumas pessoas. Para nós até não vale tanto, talvez, mas para algumas pessoas é tudo, porque bem como diz a Beth, são pessoas que normalmente são invisíveis, né? Que ninguém olha, ninguém vê, ninguém conversa, ninguém dá atenção, ninguém percebe a presença. Né? Então, a gente precisa... E no lar? Nós temos compaixão com aqueles que estão conosco no nosso próprio lar? Pois é, justamente foi essa pergunta que a gente fez anteriormente, né? Nós conseguimos observar os nossos filhos, as pessoas que estão ali conosco no dia a dia, se estamos tendo compaixão para com elas e percebendo as necessidades, as dificuldades, né? Porque às vezes a gente sabe, por exemplo, de uma questão de suicídio que acontece. Nós ficamos sabendo, suicidou-se o fulano de tal, mas como? Uma pessoa que nunca demonstrou nada. Será que não demonstrou ou não foi visto a demonstração de dor e de sofrimento daquele alguém? Às vezes, ele demonstrou o tempo inteiro, porém, ninguém percebeu. Né? Às vezes, pequenas coisas, em pequenos gestos, em nuances que se demonstra a necessidade, a dificuldade, a tristeza, a ansiedade, a angústia, em coisas mínimas. Mas se nós tivermos a compaixão, nós estaremos atentos a quem está convivendo conosco e perceberemos. Porque quando nós conhecemos a pessoa, quando conhecemos de fato, uma mudança de comportamento, o que está acontecendo contigo hoje? Não é assim normalmente as mães com os filhos? Ué, o que houve contigo hoje? Nada, mãe. Não, eu tô vendo, teu olhar tá diferente, tua voz tá diferente, a gente percebe, né? Isso é conhecer o outro. Não poderíamos, a grosso modo, dizer que a indiferença é o contrário de compaixão? Perfeito, acho que sim. A Acho que diferença sim. não pode ser o invisível que tu falou? Também. Também. Que assim, a pessoa está invisível para o outro. Né? Está aqui, né? Para mim tu está invisível, como se tu não tivesse. Que é uma das situações que a gente precisa atentar. Né? Porque como eu interajo dentro do meu grupo familiar e como eu interajo na comunidade também. Né? Sim. Não é só no grupo familiar. Aliás, é no grupo familiar o nosso principal propósito. Né? Sim. Mas também ele se estende à nossa família da cidade. Humanidade. Da comunidade, né? Família e humanidade. Exatamente, família e humanidade. Perfeito. Beth. A Cagúcia Mendes diz que após o despertar da compaixão, da caridade em nós, passamos a viver, sentir a vontade de doação. Passamos a doar sorrisos, doamos alegrias, doamos ao fim a nossa essência. Essência é essa que está nos olhos e no coração. Que lindo, Carlúcia. Excelente, excelente a tua colocação. É exatamente isso, né? É alguma coisa que precisa ser sentida e vivida. Isso é vivenciar a caridade e o amor e a compaixão. Né? É primeiro tu sentir, ser tocado pelo sentimento e depois colocar todo esse sentimento em atitudes. É o amor em movimento. E ela complementa, num constante e profundo despertar para um dia conhecermos o amor. Está na lei de amor, né? Lei de amor, exato. Isso. Que é o ciclo final da lei de amor, né? Instruído e purificado sentimentos. E o foco do sentimento é o amor. Sim, sim. E nós, enquanto espíritas, nós, seguidores da doutrina espírita, estudiosos da doutrina espírita, nós temos condições de dizer que pelas nossas ações, atitudes, pelo que nós estamos
praticando, nós estamos salvos? Só em pensar que estar salvo já é um problema, né? Nem de nós mesmos. Se tiver esse pensamento, abre o olho, tá? Pois Tá é, alguma coisa. pois então. Exatamente, né? Porque a grande essência de ser espírita, né, é entender a vida espiritual, que ainda está muito longe, porque a gente tem muito mais a vivência do corpo do dia, né, do que propriamente a vida espiritual. Tudo envolve o corpo e não a vida espiritual. Quando isso aparece, a vida espiritual primeiro, muda tudo. Excelente. Que aí, desculpa, Pode falar, Luiz. que é o sentir a compaixão. Sim, sim. É que a Rosana Xavier disse que é muita pretensão. Então, pois vamos ouvir o que o Paulo, o apóstolo, nos diz lá no capítulo 15 do Evangelho. Ele nos diz assim: meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar do Espiritismo. Não é que somente os que a possuem hajam de ser salvos. É que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são um só e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Então, não é ser espírita que estamos salvos. Salvos são os verdadeiros discípulos do Cristo, que praticam os ensinamentos de Jesus, que se esforçam, que vivenciam os ensinamentos de Jesus. Deus espera certamente isso de todos nós, né? Que estejamos a trilhar por esse caminho, por essa busca, não é verdade? Mas quem faz a caridade já está no caminho. Já está no caminho. E qual é o sentido de caridade que Jesus entendia? A benevolência, a indulgência e o perdão. Então, isso aí é o exercício da compaixão. Da compaixão, exatamente. Exatamente. Ele está antecipando o meu encerramento. Não tinha combinado isso, né? Não tinha combinado, não estava no script. Vou pro cantinho. Não estava no roteiro. Vai para a cadeirinha do castigo. Comentários, Beth? Não? Hoje o pessoal da internet tá devagar, né? Algum comentário, pessoal, mais? Aqui? Pode falar. Acho que tu falaste lá nessa mensagem do apóstolo Paulo, né? Que o exemplo é que ele tem que partir do cristão, né? E do espírita, que um e o outro são a mesma coisa, né? Mas sentir, né, e viver é uma das coisas que a gente precisa fazer, nós cristãos e nós espíritas, né? Sentir que o que é ser cristão e o que é exercitar os ensinamentos do mestre. E viver, né? Sentir e viver. Viver é colocar na prática. Sim, sim. E como é que Jesus nos ensinou a viver? Como? Como Jesus nos ensinou a viver? Faça algo Próximo que gostaria que fizesse exatamente. e fazemos? A maioria das vezes não. Pois Temos então. muito a aprender. Mais algum comentário, Beth? Então nós já estamos indo lá para os nossos últimos minutos. Eu gostaria já de ir encaminhando o nosso encerramento com uma leitura breve aqui do livro Educação dos Sentimentos, do nosso irmão Jason de Camargo, que ele fala a respeito do estado de compaixão. Então, para fechar, né, aqui, de certa forma, a nossa reflexão, onde ele nos diz que a compaixão é o elemento indutor para a prática da benevolência, da indulgência e do perdão, logo da caridade.
Poderemos trabalhar mais a compaixão modificando nossa maneira de ver o outro, colocando mais pitadas de ternura, de compreensão, de comiseração, de dó e de piedade. É só modificar o hábito de ver o semelhante apenas com o intelecto para vê-lo também com o coração. Os olhos estão no meio justamente para receber o brilho da razão e as luzes do coração. Basta que abramos a porta que dá acesso ao coração, para que ele dulcifique o olhar, tornando-o mais terno e bondoso. Disse que a compaixão é um dos estados mais sublimes da alma, justamente porque ele é um estado de amor compartilhado. Quando você divide todo o seu sentimento, toda a sua pureza, tudo o que você tem de bom com o seu próximo, você então estará compartilhando o amor. Você adquirirá uma leveza espiritual produzida pelas consciências puras, sem máculas. O compartilhamento é essencial na compaixão, porque a pessoa coloca as suas virtudes ao alcance de todos. Esse estado de compaixão pelo semelhante é de cunho tão espiritual, tão elevado, que a pessoa se perfuma. Foi daqui que eu tirei o início lá, né? Disse então que a compaixão é a fragrância pura liberada pelo esplendor espiritual. É um estado adquirido pelos espíritos que amam o próximo, que veem nele uma extensão sua. O interessante nesse processo é o retorno ao próprio indivíduo de todo o bem que ele realiza. É como o ditado budista: as mãos que oferecem flores ficam perfumadas. A vida é como um eco ou espelho. Ela responde com o que você faz. Não tente mudar a vida. Mude você e sua vida se modificará. Significa dizer que as pessoas, no geral, não aceitam a situação ao seu redor e, por isso, sofrem. A maioria das situações de desconforto que nos acompanham por muitos anos ou por uma vida inteira e isso produz sofrimento nas pessoas. Muitas vezes basta apenas modificarmos a nossa atitude mental perante o objeto do desconforto, passando a aceitar mais o filho que temos, o imóvel em que residimos, o corpo abençoado que nos conduz na terra, o alimento que ingerimos, e nossa vida se modificará para melhor. A compaixão pelo outro será o corolário de um relacionamento fraterno e de grandes frutos para o futuro. Tenhamos compaixão. Tenhamos muito mais compaixão. Só mais um para colaborar aí, Rejane. Ele disse, falou, aquele que está exercitando a compaixão, tudo isso. Mas aquele que está recebendo é como se fosse um bálsamo. Sim. Que nós colocamos nas feridas. Exatamente. Muito obrigada pela paciência. Nosso abraço para todos. Devolvo para a Beth. Muito obrigada, Rejane. Estamos fazendo ainda, aproveitando o comentário da Rejane, com relação às pessoas entristecidas que estão ao nosso redor, que às vezes se isolam, outras vezes pronunciam frases como eu não sei o que eu estou fazendo nesse mundo, ou não vejo a luz no fundo do túnel. Às vezes as pessoas estão pedindo socorro e elas estão propensas a cometerem suicídio e às vezes a gente não percebe. Muitas vezes a gente não percebe os sinais que elas dão. Então fiquemos atentos àquele filho, aquele familiar, aquele amigo, aquele vizinho, aquele colega de trabalho que está dando sinais e as pessoas não percebem. E hoje, sábado, como de costume, a nossa irradiação é direcionada para esses irmãos suicidas. Então eu peço a todos
que ainda com pensamento elevado, me ajudem na prece, que vai auxiliar esses irmãos a não cometerem esse intento. Então rogamos assistência e luz aos irmãos suicidas, aqueles que nesse momento estão pensando em cometer o suicídio, porque estão aflitos, perderam a esperança, perderam a fé em Deus, perderam a fé na vida, não encontram mais sentido na sua existência. Que esses irmãos sejam alcançados por amigos encarnados ou desencarnados, com um abraço, uma palavra amiga, um gesto de atenção, de carinho. Que esses irmãos valorizem a vida que foi dada por Deus, que tenham fé e esperança, que saibam que as tormentas fazem parte da nossa existência e que essas tormentas nos fortalecem. Pedimos ainda àqueles que já consumaram um ato e vagam no vale dos suicidas em sofrimento profundo, que eles sejam orientados e auxiliados pelos trabalhadores de Maria, que eles recebam um auxílio e que entendam que a quebra da lei divina que cometeram vão voltar para resgatar a essa infração, que eles recebam a oportunidade de uma nova jornada e que voltem com resiliência e entendendo que a vida é uma dádiva de Deus. Rogamos também a família desses irmãos que tiraram a própria vida, que sofrem por não entenderem o sentido desse ente querido ter tirado a vida do corpo físico, que sofrem profundamente. Pedimos a Maria que envolva a todos esses irmãos no seu manto sagrado, levando o lenitivo amoroso e necessário para cada um deles. Assim seja. Para encerrarmos a nossa atividade, eu peço aos aplicadores de passe que se posicionem. Então, ainda com esses pensamentos elevados, pedimos aos benfeitores espirituais dessa casa que envolva a todos nós em bálsamos de amor, em fluidos de paz, de harmonia e de serenidade. Que cada célula do nosso corpo receba essa bênção. Que aqueles que estão em casa, que povoam os nossos pensamentos, também recebam essas bênçãos de amor e de luz. Pedimos aos benfeitores que magnetizem as águas expostas e que nelas coloquem o remédio necessário para cada um de nós, de acordo com o nosso merecimento. Assim, certo dessas bênçãos em que estamos envolvidos, pedimos a licença para encerrarmos a atividade dessa noite. Que assim seja. Muito obrigada a todos pela presença, pela participação na exposição, que possamos todos voltar aos nossos lares, acompanhados dos nossos protetores, e que tenhamos todos um final de semana maravilhoso.